Vamos lá, o primeiro teaser em relação ao Corinthians com você, Luiz Fabiani. Bora lá, craque Batendo Neto. escanteio e fazendo gol, hein? É, quem diria, quem diria. Bora lá, craque. Hoje o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, concedeu uma entrevista coletiva no Parque São Jorge para tratar de diversos temas, entre eles a reforma do Estatuto do Clube, porque foi apresentado o anteprojeto da reforma estatutária. O que isso é? A junção de várias propostas para votação posterior dos conselheiros em sequência dos associados que definirão a reforma ou não do Estatuto. Alguns temas importantes abordados, inclusive esse que está na tela de vocês que estão acompanhando no nosso YouTube. Primeiro deles, o direito ao voto ao fiel torcedor. A ideia é que o fiel torcedor adimplente por 4 anos tenha direito a votar. Vamos deixar bem claro aí. O que é o fiel torcedor, certo? O fiel torcedor que está no Japão, ele pode votar. Pode, ele tem que vir pra cá pra votar. Então, é isso que eu acho errado. Teria que ter uma forma online. Online tem que fazer. Uma embaixada do Corinthians no Japão. Não, você tem que ter uma forma online de votar. Também. Entendeu? Porque ele tem que ter o direito de votar. Sim. Ele não tem que estar presencial. Se é o torcedor, por exemplo, se eu é o torcedor de Araraquara, você tem que ter uma forma. Hoje o mundo é assim. Sim. Você não tem que ser presencial. Presencial são as pessoas que moram aqui. Isso é o meu ponto de vista. Eu também acho. Mas enfim, esse é um dos planos a serem certo. votados, o voto do fiel torcedor. Tem outro que é interessante, craque. E outra coisa, só em 2030, né? Só em 2030, porque são 4 anos. 2030 é 2030 mesmo. É, tem eleição em 26, 29 e 32. Então seria para eleição de 32, na realidade, né? Eles poderiam votar a partir de 2030, mas só nas eleições de 32. Essa é interessante. Votação individual para conselheiros, craque. Se alguém quiser votar em você para ser conselheiro do Corinthians hoje, ele vota na chapa, certo? Certo. A ideia é mudar para que aí o cara escolha o conselheiro que ele quer votar. Legal. Não na chapa. Legal. Então, ó, eu quero votar no craque Neto. Isso, eu quero legal. votar na 21. Legal. Entendeu? Legal. É uma das propostas. Legal. A outra, eleição presidencial em 2 turnos. Então, basicamente, se no primeiro turno não tem um que bateu 50% dos votos, tem um segundo turno depois com os 2 melhores colocados. Cassação do mandato. Tipo, explica isso. Ó, como é na eleição pra presidente aqui? Tá, 50.1 de 50... Se você tem 50.1, você tá eleito. Tá. Se você tem menos do que 50... 49, vai. Tem um segundo turno dos 2 mais votados. Mas se o outro tem 10 só? Vota do mesmo jeito. Mas eu não acho justo. É como funciona a eleição pra presidente Tá, do mas eu não Brasil. acho justo isso. A eleição é 220 milhões de pessoas votando. Sim. Pra presidente do Brasil. Aí não é justo. No meu ponto de vista, um pouquinho. eu acho que não é justo, sabe por quê? Porque o cara que tem 49%, aí o outro tem 12%. Não é justo o cara... Mas aí esse de 49 certamente vai ganhar no segundo turno. Não, tudo bem, mas ele deveria ganhar no primeiro. Isso não é justo, mas tudo bem, é democrático. Aí, ó, cassação do conselheiro, você perde o mandato se você faltar em 3 reuniões durante o seu mandato. 3 reuniões do conselho. Então, ó, conselheiro, não tá indo na reunião. Tchau. Legal. E aí, a não ser que tenha... justificativa plausível para isso. Legal, exato. Beleza. Tem algumas outras partes que a gente esmiuça depois, mas fala tem remuneração de conselheiro, enfim. Isso tudo vai ser votado. Tá na tela do pessoal do nosso YouTube esses 2 artigos aí da reforma do estatuto que a gente teve acesso, craque, ao projeto. 2 partes importantes a respeito de SAF. É a seguinte, ó, o artigo 2 diz o seguinte: a transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol para a constituição de SAF, somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral dos Associados, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto, após manifestação prévia e favorável do CORE e do Conselho Deliberativo. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos. Ou seja, se for para o Corinthians virar SAF, o novo dono do Corinthians não pode ser dono de mais de 49%. Limite é 49%, porque aí o controle geral ainda segue com o clube. Então é uma SAF só para receber investimento e não trocar molde de governança. Eu sou contra a SAF do Corinthians redondamente. O que mais?
de reforma do estatuto, Tá. é especialmente isso. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, será lançado o projeto da Safiel Tá. no Pacaembu. Tá bom. Vamos lá então agora pro Corinthians em relação ao jogo contra o Grêmio no domingo, meu querido Luiz Fabiani, monstro sagrado que esteve dos donos da bola, vai estar amanhã também? Estarei amanhã, estarei Que quinta. fase que você tá, hein? Tá numa vê? fase incrível. Ó, o Corinthians vai ter alguns problemas pra montar a escalação. Ano que vem vamos conversar sobre isso. Boa. O Corinthians vai ter algumas... Ano que vem, Não, tá fechado. bom? O Corinthians vai ter alguns problemas para montar a escalação para o jogo contra o Grêmio no próximo final de semana, sobretudo no meio-campo, craque, porque o Breno Bidon foi expulso. Joga o vai ter Maicon. que cumprir suspensão automática. O Raniel e o Martinez tomaram o terceiro amarelo. Joga o Carrilho. E o terceiro homem do meio aí? Aí você pode colocar... Rian, o Charles. Não, você pode colocar o Memphis Depay como junto com o Garro, os dois Como dois meio-campista. volantes e bota Guinegão e o Roberto. Se eu tivesse que chutar, o Corinthians ele vai montar essa escalação, vai esboçar só no sábado, né? Tá. São 8 dias e o Dorival costuma definir no último dia antes do jogo. O que eu imagino? Hugo Souza no gol, deve voltar. Tá, Tendência obrigado, no momento filho. é essa. Lateral direito, Mateuzinho. Você viu uma entrevista com uma moça no Mateuzinho lá na casa Vi dele? No closet dele. No closet dele. Cara, eu me vi com ele ali. Eu também tenho tara por Tênis. caixa. Ah, por Não, caixa? por caixa. Minha mulher faz vários anos que eu tinha caixas na minha casa lá, de algumas coisas que eu tinha. Nunca quis jogar fora as caixas. Mas ela jogou, ela conseguiu jogar. Eu vi. Oh, Eu também tenho essa parada aí, que loucura. tem interessante a entrevista. É, muito legal a entrevista da menina com ele, Eu parabéns. não sei o nome dela, até peço desculpa. Não, mas tudo eu bem, esqueci, mas ela parabéns. fez uma análise. Foi muito legal a entrevista. O Mateuzinho com as baquetas de bateria. Muito legal, muito legal, muito legal. Ainda sobre a escalação do Corinthians, eu imagino, portanto, Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e do lado esquerdo, Matheus Bidu. No meio-campo, Maicon e Carrilho garantidos. Então eu acho que Maicon, Carrilho E Garro. e aí, se ele quiser ser mais conservador, ele coloca o Charles. E O que eu ia até te perguntar, dá pra Garro, jogar... certo? Era isso que eu ia te perguntar. Dá pra ter o meio Maicon, Carrilho e Garro, e aí um trio de ataque Yuri, Guinegão e Memphis? Ou ficar muito aberto pra pegar Muito o Grêmio? aberto, cara. Eu acho que você pode jogar o Charles e o Maicon. Carrilho, Garro, Memphis Depay e o Roberto. Boa. Mateuzinho, O Gustavo Henrique. Gustavo o Tchoca. Henrique, que tá jogando muita bola, Ele e o Tchoca. Pedro craque. Tchoca e o Matheus Bidu. Tem Esse é o aí. time. Vamos ver. O Dorival vai ter uma semana pra definir. Não duvido a entrada do Angileri também. Ele Pera jogando aí. com 3 Oi, zagueiros. filho, tudo bem? Papai tá no ar aqui. Como é que você tá? Tá bom, tudo. Filho, papai te ama. Depois o papai liga pra você. Eu comprei suas pomadas lá. Caro demais, né, filho? Eu te levo depois. Eu te amo. Papai te ama. Fica com Deus. Tá bom. Trabalho pra vocês, né, caralho? Sobre preparação pro jogo, a gente vai ter mais detalhes. O Corinthians se reapresentou hoje ao CT. Ó, eu solicitei pro pessoal Você do solicitou. Isso é muito legal. Quer dizer que você tá mandando aqui nessa bagaça? Corinthians. Não, solicitei pro Corinthians. Ah, tá. Pedi uma exclusiva com o João Pedro Tchoca. Ô, e Vamos ver aí? se a gente desenrola durante a semana. Ah, vamos ligar pra ele ao vivo. Nós vamos mandar um recado pra ele no Instagram dele, então. Você tem o telefone dele aí? Não, não Liga. tem o Instagram dele, que é Pedro João Pedro Tchoca. Choca. Eu não sei escrever Choca. Como é que escreve? TCH. TCH. Vamos lá, vamos mandar aqui o recado pra ele lá. Não sei se eu sigo ele ou não. Sigo ele? Agora tá Então sim. vamos seguir, então. Vamos lá, vamos ver se ele vai atender a gente. Você pediu... Eu sempre tive uma dúvida. Tchoca, sobrenome, apelido? É o apelido Ô, do pai. Tchoca, João Pedro Tchoca, um abração pra você, garotinho. A gente solicitou aqui da Rádio Bandeirantes, da Rádio Craque Neto também, uma entrevista com você aí, com a assessoria do Corinthians. Se você puder dar uma entrevista pra gente, a gente vai ficar muito feliz. É o Craque Neto que tá falando com você. Vamos lá, e aí? O que mais? Sobre Corinthians, sobre preparação pro jogo, a gente vai ter mais detalhes durante a semana. Por enquanto é isso. Muito bem. Voltamos já já. Segura a onda.